Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando, né, ao vivo no YouTube, e também as pessoas que posteriormente vão nos assistir, né? Eu gostaria de deixar, enfim, registrado que esse vídeo ele vai continuar depois no nosso canal no YouTube, né? E vai poder ser acessado quantas vezes for necessário, tá bom? E as pessoas vão conseguir assistir ele posteriormente. Bom, então meu nome é Elísio, eu sou bibliotecário na Universidade Estadual do Norte do Paraná e sou responsável pela Biblioteca Campus Luiz Meneghel. Eu também sou responsável pelo nosso repositório institucional e pelo nosso portal de periódicos aqui na UEMP. E aqui no nosso canal da BCLM no YouTube, nosso intuito é promover e expandir a atuação de educação e informação para a nossa comunidade acadêmica e externa, né, interna e externa. Nos webinários anteriores, né, então, caso alguém enfim, você esteja aqui no canal pela primeira vez, né, nós convidamos vocês para ver os nossos vídeos anteriores, né, as nossas transmissões anteriores. Inclusive, a última transmissão que nós fizemos foi com a bibliotecária Tamires Okada, do Grupo Marista Brasil, e ela abordou a temática Bibliotecas Afetivas, criando espaços de inclusão e pertencimento para pessoas autistas. Eu vou apresentar agora o nosso mediador, né? Aliás, gostaria de antemão já agradecer, né, ao professor Jorge e ao professor Rafael por terem aceito estarem aqui hoje com a gente, tá? Então, apresentar o nosso mediador, o professor Dr. Jorge Sobral da Silva Maia. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela UFSCar, ou seja, ele é biólogo, né? Ele é doutor em Educação para a Ciência pela Unesp, com pós-doutorado em Biociências pela Unesp de Botucatu. Ele atua, atualmente, ele é o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação aqui da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E ele também é professor associado em programas de pós-graduação como o de Ciências Jurídicas e o de Educação da UEMP, e também o programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp. Ele também coordena o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação para a Ciência, aqui da UEMP, e um grupo de pesquisa em Educação Ambiental vinculado à Unesp. As suas linhas de investigação, né, de pesquisa, giram em torno de educação científica, epistemologia, ensino de ciências, educação ambiental e políticas públicas. Então, professor Jorge, seja bem-vindo e eu passo, então, a palavra para o senhor. Prezadas e prezados, é uma alegria estar com vocês hoje aqui. Eu queria agradecer o convite para poder participar deste evento. Na verdade, é um evento no sentido da temática que nós desenvolveremos aqui e também, né, pela presença do professor Rafael Cardoso Sampaio, que estará conosco trazendo para nós aí uma reflexão que nos levará a compreender aspectos importantes relacionados à questão da IA generativa nas universidades brasileiras, né? Eu quero agradecer e salientar a importância desses debates, dessas discussões no momento contemporâneo, né? Nós estamos vivendo uma fase do desenvolvimento da produção científica nacional e internacional, e o diálogo com as ferramentas digitais e os instrumentos todos que potencializam a nossa capacidade não só de apropriar conhecimento, mas também de produzir conhecimento científico, esse momento riquíssimo, de fato, faz com que nós busquemos essas informações e nós criemos condições de aplicá-las na nossa realidade, de maneira a promover a transformação que nós precisamos atualmente, em função das inúmeras dificuldades, dos inúmeros problemas que as sociedades humanas passam nos dias atuais. Então, a ferramenta tecnológica, ela se apresenta realmente como uma possibilidade de nós ampliarmos esse grau de interferência rumo a uma transformação que gere aí uma melhor qualidade de vida e um desenvolvimento de todo o potencial humano nesses tempos em que a gente precisa de pessoas criativas, pessoas aptas e comprometidas realmente com uma mudança desses processos organizativos da produção da vida em sociedade, para que nós conquistemos aí uma condição mais tranquila, mais serena, mais igualitária na nossa expressão aqui na
no mundo em que vivemos. Eu, então, agradeço a possibilidade de estar com vocês aqui e aprendendo junto elementos que vão, né, de fato, nos levar a assumir esse nosso compromisso e, de fato, cumpri-lo. Eu queria receber também aqui conosco o professor Rafael Cardoso Sampaio, da Universidade Federal do Paraná. O professor Rafael, ele tem uma atuação acadêmica bastante expressiva, né? Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em Ciência Política e em Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná, é bolsista Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa, né, o CNPq, nível 1D. E ele trabalha como pesquisador no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, também coordena o grupo de pesquisa Comunicação, Política e Democracia Digital e é ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, com política nos períodos de 2019 a 2021. O professor Rafael também trabalha com consultoria e assessoria e tem larga experiência como consultor, atuou já nas organizações nacionais e internacionais, como o Banco Mundial, inclusive aqui na Alemanha, né, e Adam Smith International, no Reino Unido. Já atuou como assessor de pesquisa para o Comitê Gestor de Internet da Câmara dos Deputados e W3C Brasil. Tem várias áreas de especialização, né, como, por exemplo, em comunicação política e democracia digital. O foco de atuação nessas áreas de especialização são as campanhas digitais, ecoparticipação, governo aberto, orçamento participativo digitais e inteligência artificial. Hoje, né, o professor Rafael vai nos abrilhantar com o tema Entre o Hype e a Realidade, possíveis papéis responsáveis generativa nas universidades brasileiras. O professor fará a apresentação, trará para nós aí esse conhecimento tão relevante neste momento, e vocês poderão, né, colocar suas questões, suas perguntas no chat, que ao final da apresentação o professor Rafael poderá respondê-las para vocês. Eu queria dar as boas-vindas, então, ao professor, agradecer a participação, a possibilidade de abrir um espaço nessa agenda tão corrida, né, e tão expressiva, para estar conosco aqui e nos abrilhantar com essa temática. Professor, agradeço e lhe passo a palavra. Obrigado, professor. Muito honrado com o convite, né, por intermédio do Elísio, e muito feliz de poder contribuir um pouco com essa discussão, com essa temática, né? Então, eu trouxe uns slides, Elísio, você conseguiria pôr eles para rodar? Isso, né? Então, indo bem direto aqui ao ponto, eu queria apresentar, então, para vocês algumas questões. Imagino que, eventualmente, até o convite tenha vindo por causa desse e-book que a gente lançou no final do ano passado, né? Que é justamente uma tentativa inicial de organizar o debate, justamente pela ausência de outras normas reguladoras, de CAPES, CNPq, do próprio MEC, né? E aqui eu, Marcelo, Ricardo, né, tentamos organizar um pouco dessas ideias, e aí parte disso vai estar na apresentação, assim como também alguns avanços que eu tenho feito na área, tá certo? Então, só para a gente manter aqui mais ou menos todo mundo com a noção de algumas das coisas que são possíveis com a IA generativa, nessa parte inicial eu vou apresentar para vocês. Esse é um artigo que a gente publicou também ano passado, né, que resume alguns desses usos e algumas dessas consequências. E aí vou apresentar bem rápido para vocês, só para a gente ter uma noção do que estamos falando. Então, nesse momento, é importante a gente deixar claro que nós estamos vivendo uma transição muito grande, que não se restringe à pesquisa acadêmica, mas à própria forma de navegar e pesquisar na internet. Então, nós estamos saindo de um paradigma que durou aí mais de 20 anos, que é o paradigma do Google, no qual a gente colocava algumas poucas palavras-chave e ele nos devolvia fontes para a gente consultar. E estamos indo para o paradigma do ChatGPT, em que fazemos uma pergunta e temos uma resposta e só depois olhamos para as fontes.
Então, isso já se reflete em alguns sistemas acadêmicos, né? Ao exemplo desse aqui, que é uma empresa chinesa, que chama-se Boreum, que aí é justamente de pesquisa acadêmica, está mais aberta do que outras que os colegas já podem ter ouvido falar, como o Elicit, como o SciSpace, né? E aí você faz uma pergunta, né, como esse exemplo, e aí logo em seguida ele vai te dar a resposta e mostrar os artigos nos quais ele se baseou para gerar essa resposta. E a gente também já está vendo alguns sistemas de IA, como esse dessa empresa chamada Consensus, que para além dessa resposta, eles também oferecem algum tipo de classificação automática desses artigos. Então aqui ele busca tentar te apresentar uma espécie de, digamos assim, consensos da área. Então aqui, por exemplo, fiz uma pergunta, a meditação e práticas do tipo realmente incrementam o bem-estar psicológico? Aí, por exemplo, segundo esse sistema de IA, 89% dos papers disseram que sim, 11% disseram que não, se baseou apenas em 19 papers, mas me parece que é uma coisa que a gente vai ver com cada vez mais frequência. E a outra que está facilmente disponível é esses sistemas de busca profunda, de deep research, né? Que já tem no ChatGPT, já tem no Gemini do Google, e aí, nesse caso, você tem uma espécie de agente de IA de busca, que ele vai olhar para, muitas vezes, centenas de fontes na internet, o próprio sistema vai selecionar e, digamos, ler essas fontes, e depois elaborar um relatório bem profundo sobre o tema, que muitas vezes pode chegar até ter um tamanho, um formato de um artigo acadêmico. Então, isso seria para buscar selecionar arquivos, né? O segundo ponto que tem me chamado a atenção é outras e novas formas de você ler, dialogar em cima dos arquivos, né? Em cima dos PDFs, seja o que for, né? Então, por exemplo, nós, desses sistemas, ao exemplo do ChatGPT, do Gemini, você pode subir até 10 arquivos simultaneamente para debater sobre eles. Então, você pode subir 10 arquivos e fazer um pedido simples, como esse que eu fiz, que seria organizar os diferentes artigos de acordo com o formato da pesquisa e com os resultados encontrados. Então, entre aspas, né, você está fazendo uma leitura de múltiplos arquivos. Assim como também facilmente transformar isso num diagrama, num FAQ, num glossário, num quiz. E o que tem chamado bastante atenção pelo mundo é essa outra ferramenta que se chama Notebook LM, que é a do Google, que além de permitir você conversar com múltiplos arquivos, ela permite que esse resumo seja feito em diferentes formas. E aí, inclusive, em formas de audiovisual. Ou seja, aqui, por exemplo, do lado esquerdo, é quando você pede para resumir. Pode ser desde um arquivo ou vários, né? Como um vídeo. Então, ele vai criar um vídeo de IA com uma voz de IA dando uma aula sobre aquele assunto. Ou resumir aquele assunto como um áudio. Só que aí eles acharam um modelo que seria um modelo de podcast. Então é bem interessante que aí a IA vai resumir aquele assunto e ainda criar um roteiro de um podcast em cima daquilo. Então vão ser 2 personagens de IA, vozes de IA, debatendo sobre aquele assunto. E é basicamente bem interessante, assim, é bem bacana para você introduzir um assunto, mas evidentemente não é a mesma coisa que ler, como a gente vai debater. Terceiro ponto, né, as IAs se mostraram muito boas para corrigir e gerar todo tipo de script, né, então códigos, né, scripts para R, Python, SQL e outras linguagens que a gente já estava utilizando, assim como elas também conseguem usar Python para gerar análises. Então aqui, por exemplo, eu gerei uma análise de gastos partidos com aquela planilha que a gente baixa na Câmara, do site da Câmara dos Deputados. Evidentemente, a questão aqui é que se eu não souber Python, eu não sei se essa conta está correta, certo? E, finalmente, tem vários aspectos, mas aqui eu resolvi focar nos 4 principais. Evidentemente, a primeira coisa que ChatGPT e outros sistemas desses apresentaram foi de escrever muito bem, muito parecido com seres humanos e ser muito capaz de fazer boas correções, fazer boas sugestões ao texto.
Então, tanto dentro do ChatGPT quanto do Gemini, só para ficar a título de exemplo, tem essas ferramentas de lousa ou canvas. Então, quando você pede para corrigir um texto com essas ferramentas ativadas, você vai ter um painel de várias coisas que você pode fazer rapidamente com o texto. Então, a opção de aumentar o texto, diminuir o texto, aumentar o nível ou diminuir o nível de leitura do texto, até também a opção de você apertar para que a própria IA te dê sugestões de como melhorar esse texto, que é o que vocês estão vendo aí na tela. E a coisa está progredindo tão rápido, né, colegas, que esse tipo de ferramenta não precisa nem que você necessariamente entre no ChatGPT, entre no Gemini para elas estarem disponíveis, né? Então, por exemplo, para quem está assinando o Gemini, isso já vai estar dentro do seu Google Docs, vai ter ali o íconezinho do Gemini, e bastando você selecionar qualquer trecho, a IA já vai dizer, né, já vai assim, você quer revisar isso, o que você quer fazer, você pode dar tanto um comando ao estilo, né, que a gente faz nesses modelos, quanto clicar num botão de revisar. E, para além disso, surgiram nesse meio tempo, né, claro que com toda essa coisa do ChatGPT surgiu um mercado muito grande, né, e aí a gente tem visto também ferramentas de escrita acadêmica, como o SciSpace, o Paperpal, Jenny, Trinca, que aí não só revisam o texto, mas já revisam ele num formato acadêmico. E aí algumas opções preocupantes, vamos dizer assim, estão aparecendo nessas ferramentas, né? Como escreva a introdução toda, escreva a conclusão para esse texto, e até uma coisa que parece mais simples, mas é a mais perigosa, que é continue escrevendo esse texto com citações. Então a IA não só vai continuar escrevendo o seu texto, como ela mesma vai escolher alguma coisa para citar. Né? Como vocês estão vendo ali, não use essas opções, não cite texto sem ler. Aqui estamos apresentando para um pouco do estado da arte. Então, apresentado um pouco aí da pirotecnia, vamos para o debate em si, né? Consequências, riscos, paradoxos envolvidos e um pouco das diretrizes. Para elaborar aquele manual que eu mencionei lá no início, a gente teve que mapear, né, outros manuais pelo mundo. E de longe, aparentemente, como nós somos essa geração de transição, então que há muito medo de que se utilize, perseguição a quem está utilizando, coisas desse tipo, muitas dúvidas se pode utilizar ou não, quando, em que situação, a gente reparou que quase todos os materiais são, assim, tem um consenso quase total de que a primeira e mais importante regra é você ser transparente no uso. Então, se você usou IA de um modo um pouco mais substancial do que só uma revisão, porque se for só uma revisão não vai ser muito diferente de usar, né, um corretor do Word para português, um Grammarly para inglês, então não precisaria. Mas qualquer coisa a mais do que isso, para gerar um texto, ideias, enfim, você já precisaria declarar, incluindo, né, o modelo que você usou, a data que você usou, a versão, né, desse modelo, se for o caso, né? E aí, em diferentes partes do artigo, né, se fizer sentido, né, por exemplo, se você usou para alguma coisa relacionada a essa análise, você colocaria na seção de métodos. Mas a gente tem recomendado, caso não seja alguma coisa mais relacionada aos métodos, que seja colocado ao final, né? Então, se vocês lembrarem, no final do artigo tem aquelas várias declarações, né? Declaração de não ter, né, nenhuma causa que está impedindo aquela publicação, né? Nenhum conflito de interesses, agradecimento, financiamento, blá, blá, blá. E aí você também colocaria essa declaração de IA e de tecnologias assistidas por IA no processo de escrita, em que você faria exatamente uma declaração de que usou para tal razão e que aí assume total responsabilidade pela publicação. Tá certo? Aí uma coisa que não está no manual, que eu avancei um pouco nos estudos, é que existe de fato uma razão pelas pessoas não se sentirem confortáveis com essa declaração de transparência, né?
Então tem uma espécie, esses dois autores que fizeram um estudo bem interessante que mostram que tem, de fato, um dilema da transparência. Ou seja, que todas as normas indicam que ser transparentes é o mais íntegro, é o mais ético, mas que o fato de você declarar o uso pode sim fazer você perder legitimidade em relação a seus pares. Por quê? Porque a IA ainda é muito associada à preguiça, à trapaça, e não à criatividade, não a esse uso, digamos assim, saudável e que realmente incremente as habilidades. Então, há sim um custo. Mas o que esse texto, esse estudo também mostra, que a gente fala lá no nosso manual, é que, apesar de tudo, é melhor você ser transparente no começo do processo, quando você vai ter que lidar com essa questão ainda no momento inicial, do que você não declarar esse uso, né, por receio, e depois, e às vezes você fez um uso ético, um uso super ok, alguém pegar, né, alguém descobrir que você usar, e aí a pessoa vai perder uma confiança ainda maior. Ou seja, o que esse estudo prova é que só por declarar há sim uma perda de legitimidade, mas se você for pego sem ter declarado, a perda é muito maior. Aí sim que as pessoas não acreditam em nada naquele texto, naquela ideia, aí sim que pode ter uma acusação até mais séria. Então eu ainda recomendo que declarem de forma clara, transparente, e abram um diálogo, né, com o professor, com a revista, com quem quer que seja. Segundo grande ponto de consenso desses manuais, dessas diretrizes, né, as IAs não podem ser autoras ou coautoras, porque elas não são accountables, elas não podem ser responsabilizadas moral e legalmente pela originalidade, pela precisão, pela integridade, por informações que eventualmente, ou citações que estejam incorretas, incompletas, tendenciosas, para garantir que o texto esteja livre de plágio, de fabricação, de falsificação. Então, tudo isso é uma tarefa dos humanos. Né? E aí eu estou colocando, como alguns já devem ter percebido, várias imagens aleatórias feitas por IA, então, para não ficar usando só aqueles robôs humanoides, né? Eu acho meio clichê. É claro que essa discussão mais específica tem trazido grandes debates. Então, em algumas editoras, em alguns periódicos, até de alto impacto, eles praticamente não permitem nenhum uso de IA generativa. Então, realmente é só para correção de texto, o que mais ou menos inclui tradução para o inglês, né, e para outras línguas, né? Enquanto, claro, a literatura, né, tem discutido até novas formas de autoria, e você usar IA para tudo, né, agregar, resumir, expandir, parafrasear, né, aí a única questão é que os autores precisariam assumir, né, esse conteúdo depois, no final. Então, por enquanto, a regra de ouro é você ser transparente e olhar no lugar que você está submetendo, na revista, na associação, no periódico, quais são as regras daquele lugar que você está submetendo, que elas podem ser mais estritas, né, ou mais amplas. Né? Nessa questão da autoria e no uso de IA, outra coisa que a gente não chegou a tratar no nosso manual, e que eu descobri que é uma discussão bem interessante, é que, evidentemente, por sermos essa geração de transição, muitas pessoas se sentem desconfortáveis ao usar a IA, porque, como eu falei, ela ainda é muito conectada à ideia de trapaça ou de preguiça, que você só usaria IA porque, sei lá, você não tem ou capacidade intelectual, ou você não quer trabalhar duro para adquirir uma boa escrita, uma boa análise, né? E, claro, sabemos que não é nada disso. Mas isso gera, sim, uma culpa ao se utilizar a IA, e que é interessante porque ela varia entre as áreas. Então, nas áreas mais que aqui são duas autoras, que as autoras chamam de campos puros, então, por exemplo, campos mais teóricos, onde parte da humanidades vai estar, mas podia estar uma física teórica ou algo desse tipo, essa culpa existe e ela não desaparece porque a área
tem uma visão da construção de conhecimento muito ligada ao indivíduo, ao esforço individual. Então, acaba que as pessoas têm mais culpa de usar a IA e esse sentimento não passa. Enquanto em campos mais aplicados, que pode muitas vezes ser de exatas, mas que basicamente, se eles tiverem uma aplicação de mercado, como marketing, negócios, administração, essa relação não é linear, ou seja, como o próprio mercado exige mais esse uso de IA, exige mais estar antenado com as tecnologias, com tudo de melhor que está sendo usado, rapidamente essa culpa é substituída por uma sensação de produtividade e de que os pares estão usando, logo não há motivo para não usar. Então, só para dizer que esses dois tipos de estudos mostram que há diferenças entre as áreas, e isso pode explicar por que às vezes tem discussões grandes, né? Em terceiro lugar, o que a gente já falava no manual é da importância que vai ter agora os próprios pesquisadores terem uma melhor noção de como essas ferramentas funcionam. Então, a questão mais fundamental é que a lógica das redes sociais se manteve, né? Ou seja, você não paga oficialmente pelo produto, mas, na verdade, você paga com os seus dados, né? E aí a grande questão é que, desta vez, a gente vai estar fazendo uma coisa um pouco mais complexa, porque a gente vai estar inserindo num ChatGPT, num Gemini, num Claude, afins, né, um DeepSeek, dados de pesquisa, né? Então, dados de pesquisa, eles muitas vezes incluem questões e especificidades que são ou confidenciais ou sensíveis, né? Então, por exemplo, pesquisas com pacientes de uma droga, pesquisas qualitativas, pesquisas, enfim, de temas polêmicos, assim como muitas vezes são dados estratégicos, né? São inovações, são descobertas científicas, né? Então é importante você saber se esses dados poderão ser usados ou não e, preferencialmente, optar por serviços que não usam seus dados para treinamento, ou até, pelo menos, selecionar a opção, né, que, por exemplo, tem no ChatGPT, de não usar os seus dados para treinar os modelos. Como esses modelos são basicamente treinados, né, em tudo que eles conseguiram pegar da internet, isso nos gera algumas questões sobre originalidade e direitos autorais. Então, eles foram treinados em dados com propriedade intelectual e direitos autorais. Então, no nosso caso, é só tomar um cuidado, porque às vezes uma ideia que você gerou em conjunto com a IA que pareça muito nova, talvez ela não seja nova, porque a IA simplesmente não citou a fonte. Então, é só importante você checar antes de usar uma ideia, uma formulação, uma hipótese, enfim, que tenha vindo ali dessa interação com a IA. E por último, dessas questões gerais, é importante a gente ter um cuidado, ou pelo menos ter alguma noção do que esses sistemas ficam para a integridade científica, né? Então, quem geralmente fala que a tecnologia é neutra, que a IA é só uma tecnologia, está ignorando que, na verdade, as tecnologias não são neutras, todas as tecnologias são feitas pensando em algo, para fazer algo, né? E que a IA não só é isso, como ela tem vários pontos de viés. Então, ela tem o viés, por exemplo, das pessoas que criam esses sistemas, né, que hoje em dia são, na maior parte dos casos, homens brancos que moram nos Estados Unidos, que moram, inclusive, no Vale do Silício, ou chineses de universidades muito específicas. E também um outro viés muito grande é o viés dos dados, dos próprios dados. Então, como eu falei, né, esses sistemas são treinados em muitos dados da internet, e a internet não é um lugar democrático, né? Temos exclusão digital, temos barreiras digitais, então vários grupos estão subrepresentados na internet. Então, aqui do lado direito, por exemplo, vocês veem um estereótipo de uma IA gerando pessoas mexicanas, todas elas como se
esse fosse um mexicano padrão, usando um sombreiro e uma roupa típica, como sabemos que não é verdade. Então temos que lembrar que esse tipo de viés vai estar presente em todos os dados, né? E que especificamente na academia a gente vai ter uma sobre-representação da produção científica norte-americana, anglo-saxã e europeia. Então, todos os brasileiros em si vão estar subrepresentados, porque nós falamos português e não estamos nesse circuito científico. Então, essas IAs também são melhor treinadas em inglês, outras em chinês, mas nenhuma em português. Então, toda a nossa diversidade de métodos, de cultura, de linguagens não vai estar bem representada. Para além disso, né, só mais duas coisinhas nesse aspecto, né, para a gente lembrar que essas máquinas funcionam como máquinas de calcular, né, de probabilidade. Né, então, isso muitas vezes pode atrapalhar você garantir aquele resultado, garantir que aquele resultado seja confiável, né? Então, se você está rodando uma série de testes, num primeiro momento ela pode rodar de um jeito, e num segundo momento ela pode rodar de outro jeito, especialmente para análise textual, né? Assim como esses sistemas funcionam sob caixas pretas, né? São segredos industriais. Então, a gente não tem plena certeza do que está acontecendo ali. Então, por exemplo, o ChatGPT 4o que tem hoje em dia, que você pode acessar ainda, não é o mesmo do dia que foi lançado. E nós não sabemos exatamente o que mudou. A gente sabe que não é o mesmo, mas provavelmente tem uma versão lá, ChatGPT 4o 1.5, Zeta, Beta 3, mas que a gente só não sabe, né? Então, mesmo para replicabilidade, para essa confiabilidade, para a validade das pesquisas, são muitos pontos que estão fora do nosso controle. Então quer dizer que não é para usar? Não, quero dizer que a gente tem que refletir sobre esses pontos antes de fazer essa utilização. E caminhando para o ponto final, né, que é a união todas essas questões, que me parece que é a questão mais importante, muito mais se a gente pode detectar ou não, se os alunos podem usar ou não, mais ou menos pressupondo que eles vão usar, né, que é uma tecnologia que já está à mão, como eu falei, já está no seu e-mail, já está no Google Docs, para quem pagar já está no Word, né? Então, me parece que a maior preocupação é porque são ferramentas muito capazes de terceirizar o pensamento e mesmo tarefas cognitivas. Então, podem gerar uma dependência excessiva muito grande e podem interferir num momento muito importante da formação ali dos pesquisadores, né? Que é justamente quando você vai, de fato, aprender, especialmente a ler e escrever academicamente, né? Que é um nível mais elevado, mais exigente. Então, habilidades como leitura, escrita, análise, síntese, interpretação podem, mas não devem ser substituídas pela IA. Então, é por isso que é importante ter esse cuidado. Então, há pouco mais de um ano, talvez 2, eu estou batendo nessa tecla de que a gente tem que lidar com esse elefante da IA na sala, né? Que, de longe, a pior coisa que pode ser feita é proibir, porque, né, eu não consigo pensar numa maneira melhor para você fazer os alunos fazerem algo que proibir, como qualquer ser humano, né? E aí, se você proibir, a única coisa que vai acontecer é os alunos usarem em casa, em segredo e sem orientação. Né? Então, é importante que tanto alunos quanto professores, técnicos, tenham um pouco dessa noção do que são esses sistemas, o que eles fazem, quando dá para utilizar, quando não dá. E, claro, retomar uma coisa que já estava em discussão com todo esse produtivismo acadêmico que a gente vive, que é a importância dos processos, né? Então, a gente acaba se focando muito nos produtos, né? O artigo, que é o seminal da sua tese, né? A própria dissertação, o TCC, né? E, na verdade, se a gente parar para pensar, é um processo bem longo, né? Então, os alunos precisam aprender a ler textos, depois a escolher os melhores textos,
depois precisam aprender o método, precisam aplicar esse método, precisam analisar esses resultados e depois transformar isso num produto final. São muitas etapas aí, como eu tentei apresentar ali no começo, resumidamente, e aí talvez nas etapas, em partes do processo, a IA possa nos ajudar e tire esse foco só desse produto final. Mas o que a gente não pode abrir mão, né, são das habilidades de ler e escrever, porque elas são a base não só da academia, né, de qualquer trabalho que envolva produção de conhecimento, justamente costumam ser os melhores trabalhos, e aí, de fato, não tem como você pular etapas, né? Então, por mais professoral que isso pareça, você só aprende a ler textos difíceis lendo textos difíceis, né? O esforço que você faz para tentar ler textos difíceis faz que, com o tempo, seu cérebro consiga ler, né? A ciência cognitiva, a neurociência já sabe disso há muito tempo, a ciência do aprendizado, né? Mesma coisa para a escrita, né? Evidentemente, muitos chegam à universidade sem ter uma escrita muito desenvolvida. Isso é totalmente normal, porque não é tão habitual a gente escrever no ensino médio, exceto ali para a redação do Enem. E aí é a mesma coisa, né? Você começa a escrever não tão bem, depois continua não escrevendo tão bem, mas uma hora você vai pegando o jeito, então você tem que treinar habilidades. E como a IA terceiriza muito facilmente essas duas habilidades, né? Que você transforma um texto gigante num resumo de 5 linhas, que de fato não vai fazer você entender aquele texto, ou você pega algumas poucas ideias e ele transforma num parágrafo já bem elaborado. Então, são coisas que a gente vai ter que, de alguma maneira, manter vivas, manter funcionando, porque elas são a base de tudo. E assim, como um extra, né? Então, geralmente eu parava a minha apresentação aqui, aí eu só deixo isso porque eu acho que é algo que está surgindo muito rápido e muito forte em várias áreas, que é esse desenvolvimento de relações entre humanos e IA. Eu acho que é bem importante os professores levarem isso muito a sério, porque basta você procurar, você vai achar notícias de crescimento do número de pessoas usando a IA como terapeuta, fisioterapia, educador físico. Então, várias profissões estão sendo afetadas, né, todas que lidam com as pessoas, né, médicos e coisas desse tipo, né? E, em alguma medida, até substituindo relações humanas que são importantes. Né? No nosso caso, em especial, eu chamo a atenção de que a IA não pode substituir, por exemplo, o seu orientador. Né? Então, evidentemente, os professores estão cada vez mais ocupados e muitas vezes não conseguem dar tanto tempo e atenção a seus alunos, mas que se essa relação for substituída pela IA, também vai ter mais perdas do que ganhos. Então é importante saber separar as coisas, né? E, como sabemos, esses sistemas são projetados para nos agradar, né? Então você vai lá, põe uma pergunta, excelente pergunta, Rafael, muito bom. Aí você fala, não, eu falei tudo errado, era o contrário. Ele tem razão, né? Era o contrário mesmo. Então esses sistemas de bajulação podem nos levar para a cometer erros e até ter muito mais dificuldade para lidar com frustrações e outras coisas que são normais da vida adulta, tá bom? Então seria isso para hoje, gente. Desculpe se eu fui um pouco rápido. Eu estou aqui numa situação de mudança e aí acho que eu também fiquei aqui meio nervoso e querendo adiantar um pouco. Mas aqui alguns textos que eu produzi a respeito do assunto. E caso alguém tenha interesse, pode continuar a discussão comigo. Bom? Professor Rafael, agradeço, muito esclarecedora a sua fala e certamente aí abriu um horizonte para a gente pensar e repensar o uso dessas ferramentas tecnológicas aí no avanço das nossas atividades. Nós temos algumas perguntas no chat, enquanto o Elísio coloca para a gente aqui. Eu quero agradecer e também agradecer as perguntas, né, que o pessoal fez para nós. A primeira delas aqui é do Marcos Garcia, e ele pergunta o seguinte, professor Rafael: quais estratégias as universidades podem utilizar para regulamentar o uso de IAs na pesquisa científica?
Marcos, essa é uma excelente pergunta, porque um texto recente que eu elaborei, um grupo de pesquisa está seguindo, é que nesse momento pouquíssimas universidades ainda têm um regulamento de IA. Né? Então, na última vez que a gente verificou, estava em 8, 9 de 150 universidades que a gente verificou, né? Incluindo federais, estaduais e católicas. Então, geralmente o que se aconselha é criar algum tipo de comissão de IA que seja a mais representativa possível, né? Tanto de diferentes áreas do conhecimento, quanto também tendo representantes discentes e dos técnicos, que também são afetados, né? E que eles elaborem isso e, preferencialmente, que isso, de alguma maneira, seja aberto à comunidade, né? Algum tipo de consulta pública para melhorar. E aí você, pelo menos, estabelece algumas diretrizes básicas, que eu acho que é importante, porque nós estamos nesse momento meio que do limbo, então podem acontecer situações equivocadas dos dois lados, né? Então, o professor pode chegar para um aluno e dizer, você fez isso com IA. E ele pode responder sim, mas não tem nenhuma regra que me impede fazer isso com IA. Assim como pode acontecer o contrário, o professor acusar um aluno de ter usado IA, mas sem ter algum tipo de regramento para o auxiliar naquilo ali. Né? Então, me parece que é uma agenda importante de ser avançada a nível das universidades, já que aparentemente não vai sair nada da CAPES, MEC e afins. Professor, o EJV Goati, acho que é assim que se lê, né? Ele pergunta o seguinte, como as universidades podem coibir o uso indiscriminado de IAs e suas produções acadêmicas? Professor, eu queria acrescentar também que o uso da IA é, de fato, um problema, e usá-la de forma indiscriminada, no sentido para todos os espaços, do ponto de vista daquilo que faz a universidade, o ensino, a pesquisa e extensão, seria, de fato, um problema? Eu queria só também complementar o questionamento. Não, eu entendo perfeitamente o questionamento, porque o que está acontecendo a depender da área, a depender do curso, situações, né? Os professores estão ficando muito frustrados porque quase todos os alunos estão usando IA para todas as tarefas. Ou em algum caso, né, é o professor que está fazendo esse uso estranho para corrigir, para orientar, ou está fazendo acusações falsas, né? Mas eu creio que a gente está passando por uma mudança de paradigma, né? Então, é uma nova tecnologia que muda como a gente faz as coisas, né? O pessoal até fala que é um modelo fundacional por causa disso, né? Ele modifica como a gente faz as coisas. Então, como o Google modificou, como o Wikipedia, como, sei lá, o Office, né? O Excel modificou como a gente fazia cálculos e daí em diante. Então, realmente vai mudar a maneira como a gente faz as coisas. Então, diante disso, eu acho que é um momento do diálogo e desse letramento, que eu tenho falado, letramento crítico. Porque, evidentemente, os alunos sabem usar IA, mas talvez eles não saibam qual é a situação mais adequada, em que medida usar IA. Porque o ponto para mim é sempre o seguinte, se você está usando a IA para te ajudar a fazer coisas que você não conseguiria sem ela, esse é um bom uso, esse é um uso que eu chamaria de saudável. Se você está colocando ela para fazer coisas no seu lugar, aí esse não é um uso saudável. Esse é um uso que você perde a sua humanidade, não aprende no processo, e que, evidentemente, não colabora em nada. Aí eu sempre faço aquela ponderação, né? O aluno que colava, o aluno que copiava, né? Que pedia só para pôr o nome do trabalho, é o mesmo que vai usar a IA. Né? Talvez aumente um pouquinho, porque ficou mais fácil. Então, quem quer aprender, acho que vai naturalmente pegando o jeito. Quem não quer, né, infelizmente, vai usar e não vai aprender e vai fazer um curso pior do que poderia ter feito. Né? Eu acho que é só um momento de transição. Então, uma ferramenta muito diferente foi colocada na mão das pessoas de maneira muito rápida. Então, é natural que as pessoas estejam se sentindo um pouco desesperadas, um pouco assustadas. Eu acho que naturalmente as coisas vão se ajustando, então é mais o caso de eventos como esse, diálogos,
conversar com o professor, os próprios programas de pós-graduação, os programas de graduação, fazerem debates abertos, chamarem, né, os representantes dos estudantes para conversar. Eu acho que esse é o momento, porque não tem muita saída, sabe? Proibir não vai funcionar, e liberar total também não é uma saída, sabe? É um meio termo ali que justamente precisa ser negociado de acordo com a realidade local. Entendi. Então, a questão da regulamentação deve prever, né, essas questões, no sentido de orientar mesmo o uso da ferramenta pelos estudantes e também como os professores, as professoras podem estar auxiliando esse processo. Professor, uma outra questão que surge é a perspectiva da gente pensar a substituição do professor, do orientador, por essas ferramentas. Como é que o senhor vê essa questão? Aqui é uma pergunta do Marcos Garcia também. Como o IA pode ser utilizada de forma pedagógica sem substituir o papel do professor? Excelente pergunta aí, Marcos. Todas as perguntas estão muito boas, né? Que essa é uma discussão, né? E assim, ela é uma discussão que acontece, inclusive é importante dizer, eu não sou aqui, usem IA. Se você está fazendo todas essas coisas sem IA, continue fazendo todas essas coisas, sabe? Não se sinta pressionado a usar. Mas que as próprias empresas têm essas grandes corporações, geralmente chamadas de Big Techs, elas têm um interesse comercial em divulgar esse tipo de narrativa, né? Serve para tudo, vai substituir metade dos empregos, vai aumentar a produtividade 10 vezes, né? Então você vê muito essas bobagens pela internet. Mas quando você pega a literatura acadêmica, especialmente na área de educação, não há uma única pessoa que defenda a IA substituir o professor, né? Então o uso de IA, inclusive em séries mais básicas, mas até o ensino superior, ele só acontece com a mediação, né, com o controle, com a moderação do professor. Então, aqui, a ideia é que justamente a gente melhore a nossa didática, né, a nossa pedagogia, para que a IA auxilie, né, nos permita fazer coisas que eram mais difíceis antes. Então, rapidamente você consegue, sei lá, criar um modelo, uma simulação em uma área técnica, imaginar alunos, enfim, você pode fazer várias coisas muito criativas ali com a IA, mas, de fato, o papel do professor continua sendo central. Então, se você olhar documentos como da Unesco, Banco Mundial, OECD, todos reafirmam isso, tá certo? Então, isso é só uma narrativa, não vamos cair nela, a IA não está aqui para substituir professores, e quem apostar nisso vai se dar mal, sabe? Porque não substitui, não chega ao mesmo lugar, né? Então, um professor não é só alguém que transmite conhecimento, né? Como já diria Paulo Freire, né? Então, a IA tem uma coisa que ela nunca vai conseguir fazer, que é só o humano mesmo e só o professor. Importante. Acho que é um tipo de colocação que nos auxilia mesmo a pensar o lugar da ferramenta no processo da nossa prática, da nossa praxis, vamos falar dessa forma, né? Que eu acho que fica mais adequado, já que você trouxe o Paulo Freire. Acho que nós temos mais alguma pergunta. Eu tenho uma para fazer depois, mas vamos primeiro atender o chat aqui. Então, é da Juliane Sachs. A professora Juliane pergunta aqui: qual o papel da academia na conscientização sobre o uso ético da IA? Então, essa é a pergunta muito importante, porque evidentemente, todos os professores com uma visão mais crítica estão num papel que é estranho, que é assim, eu estou vendo que essas empresas estão empurrando uma tecnologia da mesma maneira que elas fizeram com tecnologias anteriores, a exemplo das redes sociais. Aí quando a gente passa a ter um uso amplo, ou elas cobram, ou elas pioram o serviço para oferecer 1 milhão de propagandas. Então, que simplesmente tratar do assunto seria normalizar. Mas eu tô na turma de que realmente a coisa avançou muito rápido e há muito investimento, e não há dessa vez só empresas americanas, há chinesas e há outras. Então eu não creio num futuro próximo em que a gente não esteja utilizando algumas ferramentas de IA generativa de fato. Pode ter bolha da IA, pode ter muita especulação, alguma coisa diferente pode acontecer,
mas me parece que é uma tecnologia que veio para ficar. Então a gente tem esse papel duplo, que é de criticar essas práticas, criticar a economia política dessas empresas, o monopólio, de incentivar, né, a ideia de uma soberania digital, né, que ferramentas, empresas e coisas similares sejam criadas no Brasil, ou pelo menos numa lógica mais parecida com a do sul global ou mundo majoritário. E, claro, passar para os nossos alunos essa consciência crítica de quando utilizar, quando não utilizar. Né? Então, até eu acho que uma das coisas porque, por exemplo, na minha fala, às vezes pode parecer, sempre dá para utilizar, e tem casos que não, você pode realmente, este é um caso em que você não deve utilizar, e isso é importante também. E aí eu acho que isso acontece tanto dentro da universidade quanto fora. Então, por exemplo, buscar escrever textos para jornais, para blogs, gerar eventos que possam ter cobertura midiática, tentar levar um pouco desse debate à sociedade, porque eu até estava criticando uma outra regra que saiu de outra universidade, que ela era bastante restritiva, bastante proibitiva, né? E aí meu ponto era isso, né? Em algum momento os alunos saem da universidade, né? A gente não consegue absorver todos. E aí o mercado está utilizando isso, assim, sem muitas amarras, né? Então você impedir os alunos de usar ou não ensiná-los a usar corretamente é a pior coisa que você pode fazer, né? Mas isso não significa da gente simplesmente aceitar. Então tem que ser esse uso, digamos, crítico, né? Que explicita, né, todas as coisas que há por trás da criação de uma IA, né, todos os trabalhos, subtrabalhos, a concentração de renda em poucas empresas, assim como, assim, ok, você vai utilizar e este é um uso ético, responsável e humano. Né? O humano é você mantendo as suas habilidades, as suas capacidades humanas. Então, não sei se é uma boa resposta, mas é o que eu tenho feito. É interessantíssimo. E assim, enquanto ele coloca no ar outra questão, eu queria, aproveitando que você comentou a questão das Big Techs e o Brasil nesse contexto, a gente sabe da questão dos data centers, né? Inclusive, há uma pressão por uma regulamentação do ponto de vista de trazer esses data centers para o Brasil, né? Aí a minha pergunta vai nesse sentido. Você acha que é de fato uma vantagem para a gente? Porque, particularmente, eu que trabalho na área ambiental, nós temos aí a questão do um excessivo consumo de água, né, no sentido da manutenção desses data centers, também um expressivo consumo de energia. E evidentemente que gera muito pouco emprego, do ponto de vista da sustentabilidade é bastante questionável. Como é que você vê, do ponto de vista da sustentabilidade, esses data centers, a alocação deles no Brasil e a questão da sustentabilidade? Quer dizer, a gente vai conseguir manter essas ações, né, dessas big techs em relação à inteligência artificial nessa dependência absurda da condição ambiental. Como é que você vê essa questão? Você que tem um olhar em termos de não um exercício de futurologia, mas algo que a gente pudesse pensar a respeito, sobre a incorporação desses data centers aqui no Brasil? Como é que você pensa essa questão? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque, honestamente, o que está na mesa até agora, eu acho profundamente equivocado. Eu concordo plenamente contigo, né? É você deixar instalar uma coisa que gasta muita energia, muito recurso natural, né? Especialmente recursos de energia e água, né? São recursos que vão ser cada vez mais raros, para gerar poucos ganhos de emprego, poucos ganhos econômicos, e o mais importante, sem transferência de tecnologia, né? Então, tem lá, o Brasil vai poder usar 10%, 5% da data center, isso é muito pouco, né? Então, por exemplo, um movimento que a China fez nos últimos 20, 30 anos só se instalava coisas lá se houvesse algum nível de transferência de conhecimento. Então, me parece que isso é o mínimo de uma contrapartida, né? Mas, no geral, é um péssimo negócio, né? É porque o nosso querido ministro, outras pessoas estão pensando, se instalar muitos data centers, vem muito dinheiro, mas se você fizer as contas, e principalmente tendo essa questão da sustentabilidade como um princípio
que o Brasil valoriza, aí não faz sentido algum, honestamente. Para mim, teria que ser um acordo assim, consideravelmente melhor para a gente aceitar isso. E, na verdade, a maior parte dos lugares tem resistido fortemente, né? Então, a gente já viu, se não me engano, no Uruguai, no próprio Estados Unidos, tem muita resistência por causa disso, né? Chegou o ponto que, se tiver um data center de um lado, a cidade do outro, na dúvida, eles priorizam o data center, né? Então, é o absurdo do absurdo, né? Tem até uma campanha super engraçada, porque ela é baseada na ironia, né? Que é sobre essa sustentabilidade, né? Que aí vai falar algo como: não beba tanta água para sobrar água para IA. Né? Não gaste tanta energia para sobrar para o data center, que é o absurdo que a gente está vivendo hoje em dia. Então, isso por exemplo, para mim, a gente não pode normalizar de forma alguma, tem que ser crítico do começo ao fim e levantar esse debate, né? Porque nesse momento que o governo quer equilibrar a receita, né, ele está buscando todo tipo de fonte, mas esse é o caso de que, de novo, né, só gera dependência, pouquíssimo ganho, inclusive econômico, né? E você poderia fazer de outras formas. É importante a sua fala. A gente está com uma outra questão aqui da Juliane Sachs também. Ela pergunta assim, Rafael, olha, a universalização da IA como requisito de acesso a serviços, trabalho e educação pode reforçar a desigualdade e a discriminação no Brasil? Então, veja, né, a gente discutindo o problema da sustentabilidade, entra o elemento socioeconômico nessa articulação. Como é que você vê essa questão? Poderia aumentar essa desigualdade e a discriminação no país? Então, esse é um ponto de grande debate, né, professora? Via de regra, sim, né? Porque você vai reforçar a exclusão que já existe. Então, as pessoas que estão excluídas digitalmente também estariam excluídas, né, dessas benesses da IA. É tanto que o debate ele evoluiu de exclusão digital para desigualdades digitais. Se a gente pega os dados do Brasil, até a gente está chegando a um ponto que, de alguma forma, todas as pessoas, ou mais de 90% das pessoas, estão conectadas. Só que, evidentemente, algumas têm um acesso muito precário, né? Aquele chip pré-pago, aquele limite da operadora que é muito pequeno. Então, evidentemente, isso tende a ampliar desigualdade e discriminação, porque, de repente, você vai chegar para o emprego que agora, além de exigir alguma capacitação de computação, blá, 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 vai exigir usar a IA generativa muito boa, usar tais sistemas de IA, o Lovable, o N8N, para construir agentes de IA. Então, vai estar te demandando ainda mais. Então, você que não tem isso no seu dia a dia, é uma dupla exclusão. Né? Então, eu até digo assim, que a IA ela vem com um discurso muito disruptivo, mas na verdade ela mantém muito o status quo, né? Ela reforça estereótipos nos bias que ela tem, ela mantém o poder na mão das pessoas que já estavam, o dinheiro, o ganho, né? Então ela tem muito mais um discurso do que uma prática disruptiva, né? Importante. E você traz o olhar que nos permite verificar essa questão da IA por meio de uma visão de processo, né? Porque, basicamente, a gente observa aqui na ponta do processo, de forma transparente, o uso da ferramenta e as expressões que ela faz na ponte, né? Digamos assim, na base onde as coisas de fato acontecem. Mas o que subjaz, né, o que está por trás da manutenção desse sistema, não aparece, né? Como diria lá o Marx, né, a essência por trás da aparência fica um pouco subsumida nesse debate que tem uma pegada ideológica, enfim, e que de fato visa favorecer o grande capital na sua expressão mais cruel, né? Porque de fato gera elementos de desigualdade e discussão. Então, por isso que a gente precisa desenvolver a visão de processo, né, nessas circunstâncias, e você aponta isso de maneira muito esclarecedora, viu, Rafael? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. E aí, vamos ver. Tem uma aqui da professora, não sei se é professora, eu estou chamando de professora por causa do hábito, mas é da Cristiane, e ela pergunta o seguinte: como podemos analisar o monopólio e o impacto ambiental das IAs? Acho que a gente conversou um pouquinho, né? Mas vale a pena essa questão principalmente do monopólio. Não, pois é, eu tenho dito, né? Na verdade, existe um movimento forte porque essa agenda chegou,
né? Então, assim, exagerando bastante, mas, assim, grosso modo, a gente poderia dizer que os dois grandes debates do mundo, né, são esse da tecnologia e das mudanças climáticas, né? E esse da tecnologia tem gerado essa nova guerra espacial, Estados Unidos agora versus China, né? Porém, tem uma coisa que é bem interessante da IA, que não aconteceu na época de redes sociais, aplicativos, que é um grande mercado open source, né? Então, por exemplo, as empresas chinesas, até para bagunçar o mercado, vamos dizer assim, elas têm lançado ótimos modelos abertos. Então, por exemplo, ficou muito mais fácil para uma pesquisa acadêmica, para um país, uma empresa, pegar esses modelos abertos, retreinar só, porque treinar do zero é muito caro. Retreinar para alguma coisa específica já é bem mais barato, bem mais factível, né? E daí a gente poderia, né, o governo federal investindo. Talvez a grande questão é porque quando a gente fala dessas empresas, elas funcionam sobre capital especulativo muito grande, né? Então, qualquer coisa, os caras fazem uma rodada, ganham lá 10 bilhões de dólares, né? Então, o governo federal brasileiro, pelo PIBIA, né, o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, se não me engano, está pretendendo investir justamente em data centers brasileiros, numa nuvem soberana brasileira, e também na criação desses sistemas próprios, né? E me parece que agora isso virou uma agenda, né? Então, se percebeu que nesses últimos 10, 20 anos, a gente desenvolveu uma dependência muito grande de poucas empresas, né? Então, por exemplo, hoje, se, né, para alguma, né, assim, hipoteticamente, uma Microsoft, uma Google parassem de servir o Brasil, parava todo o governo federal brasileiro e 80, 90% das universidades brasileiras. Então, o país parava. Então, pelo menos agora acendeu esse alerta, né, de que não podemos ter tamanha dependência nem de pouquíssimas empresas, que aí é mais absurdo ainda, mas também de um país, né, de uma única nação que pode simplesmente cortar o serviço do nosso país, né? Então, isso são questões estratégicas para um país ele ter seus próprios serviços, ter seus próprios equipamentos, né? Então, não, evidentemente, não é algo simples nem rápido, mas me parece que agora isso virou uma agenda e os investimentos vão ser, espero, cada vez maiores para isso. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra questão que me vem diante dessa argumentação da questão do monopólio. Você acha que hoje a gente tem, formando na universidade, uma expertise que nos permita dar conta desse enfrentamento e criar essas opções a esse monopólio das Big Techs e essa influência, né, dos governos, principalmente dos Estados Unidos e da China, que são mais fortes nesse advento? E que, se de fato a gente ainda não tem, o que você acha que a gente precisaria fazer enquanto política, enquanto governo federal, estadual, enfim, né, dentro desse pacto federativo que a gente tem, o que a gente precisaria fazer para poder conseguir avançar nesse processo de conseguir essa autonomia, que ela é absolutamente necessária pelo que você me coloca aí? Pois é, Jorge, isso é uma coisa bem engraçada, porque a gente tem duas das três coisas que a gente precisa para IA, né, que são dados. Então, nós temos muitos dados, né, o governo federal gera muitos dados. Só a gente pensar num Lattes, no Sucupira, a gente teria dados suficientes para fazer uma IA acadêmica, tranquilamente. E nós temos expertise. Se a gente pegar todas as áreas mais técnicas nas universidades públicas brasileiras, a gente teria mais do que expertise suficiente. Aí a gente tem um gargalo muito grande que é nessa parte da máquina, né? Poder computacional. Então nós não temos grandes data centers que dão conta de, por exemplo, criar esses modelos. E a gente tem uma questão num segundo nível, que é, digamos assim, esse projeto de nação. Ou seja, o que acontece? Os nossos melhores talentos são contratados pelas empresas americanas, porque eles vão ganhar em dólar, vão ganhar muito bem, né? E nós não temos sequer como segurá-los, porque nós não temos nenhuma grande empresa grande o suficiente para concorrer com essas americanas, chinesas e afins, e nem a capacidade de segurá-las na universidade, né? As bolsas estão muito baixas, né?
um pós-doc está assim, comparado ao que uma pessoa dessa ganharia, está num valor muito risível, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande de pegar essas pessoas e envolvê-las num projeto desse tipo. Porque, por mais que eventualmente a gente pudesse ter essa dificuldade do equipamento, são coisas que, nesse momento, são alugáveis, seria possível de fazer. O difícil é você conseguir pegar essas melhores mentes, né, e mantê-las nisso, né? Porque a carreira de pesquisador decaiu muito, a carreira de professor decaiu muito em termos salariais, né, em termos de prestígio, e essa área cresceu demais, né? Então, muitas vezes os alunos não estão nem terminando a graduação porque já recebem propostas muito grandes. Eles só investem, muitas vezes, na formação porque as próprias empresas americanas pedem, né? Então, é muito normal você ter um mestrado, um doutorado para trabalhar nessas grandes empresas. Mas você vê, a gente está formando para fora, né? Então, aí está um outro gargalo. Eu diria que os dois gargalos são esses, né? Como reter essas mentes, né? E o maquinário para você criar esses modelos de ponta. Entendi. De fato, é o uso de dinheiro público, porque essas mentes, em geral, são formadas nas universidades públicas, e aí dinheiro público financiando, né, as empresas internacionais. Rafael, que é muito esclarecedor. Eu não sei se nós ainda temos mais algumas perguntas no chat, ou não sei também como é que está o seu tempo, enfim, né? Mas eu estou assim, profundamente encantado. Espero que o Elísio organize uma outra fala com você, porque de fato é muito esclarecedor e assim, a gente pode estar ampliando muito a nossa visão em relação ao uso da inteligência artificial generativa e, obviamente, estabelecer também essa visão orgânica, essa perspectiva de visão de processo que está por trás do desenvolvimento tecnológico. E, inclusive, a gente pode até, em algum outro momento, também estar debatendo aspectos ligados à educação, né? No sentido de pensar o processo educativo do ponto de vista da IA. E veja, nós estamos aqui com a UEMP abrindo agora, hoje acabamos pela manhã de aprovar aqui junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão um programa de pós-graduação em ensino de computação, né? E a nossa preocupação é levar essa base, essas fundamentações para a educação básica, para inclusive já ir trabalhando ali o processo formativo, para que a gente tenha já nos primeiros anos do processo educativo pessoas com esse olhar já voltado para o aspecto tecnológico, sem perder o elemento humanizador que cabe ao ato educativo. Então, acho que nós precisaremos de mais encontros com você para a gente avançar esse processo. Quero agradecer e assim, comentar que estou assim, muito feliz de poder ter participado desse momento, dado o aprendizado que tive, viu, Rafael? Certamente conversaremos mais a respeito. Queria passar a palavra para o Elísio, mas já lhe agradecendo mais uma vez. Pessoal, eu também agradeço, né, a vocês dois por esse momento, né? A gente, inclusive, está encerrando hoje, né? Esse mês, ao longo desse mês, a gente promoveu 3 webinários, né, em comemoração à Semana Nacional do Livro da Biblioteca. E essa temática é muito cara também para nós, bibliotecários, né? Então, porque a gente recebe toda essa produção, né? A gente organiza tudo isso, né? Então, a gente tem várias dúvidas em relação a isso também. E, inclusive, eu só queria comentar, eu sei que o nosso tempo, né, eu sei que a gente está todo muito difícil, mas, assim, essa semana, inclusive, né, a SBPC, perdão, a SBPC, a ABC e a SBC também publicaram uma nota em conjunta em relação à soberania digital e energética do Brasil, né? Inclusive, era uma análise do plano de data centers, né, do governo federal. Então, é uma análise muito importante, né, falando dessa importância da nossa soberania em todo esse processo. E a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, né? A gente tem todo. É muito engraçado, eu não sei vocês, assim, mas às vezes quando eu vejo alguma oficina do tipo, como usar, ou até alguma oficina, assim, alarmante, né, falando do futuro da IA, eu fico pensando, gente, mas é uma ferramenta, né, a gente só precisa saber como utilizar, né, então essa perspectiva crítica, esse tratamento crítico que o professor Rafael mencionou, né, a perspectiva crítica que também o professor Jorge mencionou, é isso que a gente precisa, né, e na biblioteconomia a gente chama isso também de competência crítica em informação, então é uma área que a gente pode, enfim, avançar junto, né? Mas, gente, nós teríamos mais perguntas, mas eu acho que a gente, infelizmente, não tem tempo, né?
para continuar, porque o debate é muito importante mesmo, e a gente quer mais eventos, mais, né, enfim, eventos sendo promovidos em relação a essa temática, tá? Então, vocês dois, por favor, eu quero dar a palavra para vocês para a gente encerrar, e aí depois eu vou fazer um fechamento bem breve, uma coisa bem que eu acabo fazendo, que é padrão, mas fiquem à vontade. Então, professor Rafael e professor Jorge. Eu vou só agradecer pelo convite, também cumprimentar o público, que eu, de maneira nada gentil, não cumprimentei antes, mas que nos ofereceu ótimas perguntas, ótimas ponderações, e colocar que é isso mesmo, né? Eu acho que a UEMP está fazendo o que tem que ser feito, que é trazer o debate, levantar o debate, né? E aí eu acho que promover cada um que está participando aqui, levar para seu respectivo curso, graduação, pós, né? Que esse debate tem que acontecer, tanto nesse nível micro, né? Que posso usar IA, não, quanto esse macro, né, de entender criticamente o que está acontecendo. Essa é uma das grandes disputas no mundo, né? Então é importante que nossos alunos tenham essa capacidade de crítica, de entender isso, né? Até para saber atuar, né, de maneira adequada nisso. E é isso, e agradecer, e fico também à disposição para futuras conversas, outros formatos, né? Enfim, foi um prazer. Muito bom. Eu também fico muito feliz, quero agradecer, inclusive agradecer as perguntas, né, muito interessantes, no sentido de permitir elucidar o tema, e me chama a atenção a necessidade urgente mesmo do debate, né, porque o debate ele é esclarecedor, mas ele também é humanizador, no sentido de que ele provoca reflexões, e reflexões que nós somos capazes de fazer nesse momento e entender o tamanho do problema que nós vivemos e entender também que, de fato, esse é um problema criado por nós, também é um problema que pode ser resolvido por nós. E que essas ferramentas estão à disposição exatamente para essa ação, né, para essa condição. É que nós temos que enfrentar uma circunstância, né, como coloco, que é o modo que nós escolhemos produzir a vida em sociedade, que é um modo que expropria, né, que cria desigualdade, enfim, não é, que cria aí sofrimento, e esse sofrimento vai desde da questão material até a questão psicológica mesmo, né? A dor e o sofrimento psicológico que o contexto impõe às pessoas. A gente está vendo aumento de casos de suicídio nos Estados Unidos, a gente está vendo problemas diversos aí de saúde, de fome, guerras no mundo. E aí essas ferramentas, elas vêm como uma panaceia, mas, de fato, a gente precisa voltar o uso desse potencial produzido e dessas mentes brilhantes que nós temos aí para olhar para esses cenários e tentar trabalhar de forma mais resolutiva em relação a esses problemas. Então, me parece que nós precisamos com o debate, né? Precisamos trazer esse debate, porque o debate, nesse sentido, ele é humanizador e nos permite pensar essa produção humana, essas ferramentas construídas para que a gente possa superar a condição que a gente vive. E é claro que nessas circunstâncias, essas iniciativas, elas parecem pequenas, mas elas são muito expressivas, porque de fato elas chegam e elas provocam. E ao provocar, gera reflexões, e as reflexões nos permitem agir de forma diferente. Então é muito importante esse tipo de iniciativa. Eu agradeço a possibilidade de estar com vocês e vou me colocar à disposição sempre que possível e que vocês entenderem adequado, por favor, me convidem. Participarei e estarei muito feliz de estar com vocês aí, inclusive com mentes tão brilhantes como a do professor Rafael e a do Elísio, que vem aí também trabalhando de forma bastante expressiva dentro da universidade para que a gente consiga dar esses saltos qualitativos. Então, parabéns e eu agradeço. Bom, pessoal, então eu que agradeço, né, a vocês por essa colaboração, né, agradeço ao professor Rafael, né, a gente entrei em contato com ele há uns 3 meses atrás, porque eu falei assim, eu sei que a agenda dele é muito complicada, né, e o professor Jorge também por ter aberto esse espaço na agenda dele, né, é muito engraçado também que às vezes, eu sei que não falaram mais nada, mas só para falar mais uma coisa, na questão ética, a gente tem problemas antes da IA, né? A gente já tinha problemas antes da IA, né? Se a gente pega, por exemplo, o tanto de retratação de trabalhos acadêmicos que a gente vê, não só pela IA, né? Mas às vezes, e detalhe, muitas vezes antes da IA, né? É um número absurdo e que cresce cada vez mais, né? Então, a nossa preocupação ética ela é anterior até a próprio, né, o uso da inteligência artificial. Mas enfim, gente, então eu gostaria de dizer se alguém ainda não é inscrito no nosso canal,
que se inscreva, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho de motosserra, mas o pessoal tá cortando grama, tá? Aqui, então, mas enfim, é isso, tá? Siga nosso Instagram, né, @bclm.enf. Visite também o nosso site, foi colocado aqui durante a live, né? E, então, basicamente é isso. Até a próxima. O nosso próximo webinário vai acontecer no dia 26 de novembro e ele vai ter como tema a questão das fontes de informação em ciências da saúde, tá? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.